Oi de novo, turminha. Bom, agora eu tô aqui pra falar com vocês sobre o conteúdo de língua portuguesa, tá? Então a gente vai fazer o mesmo esquema da aula de redação. A gente vai ter no primeiro momento a correção das atividades do capítulo 16 e no segundo momento a explicação do conteúdo do capítulo 17. Então, o capítulo 16 é aquele que fala na parte de estudo da língua sobre a classe gramatical artigo. E as atividades começam lá na página 373, né? Número 11. Então, a primeira questão, que é a questão 11, diz o seguinte: explique o efeito de sentido que o artigo agrega às expressões a seguir. Letra A, não viajei para Nova York. Viajei para a Nova York de Stan Lee. Então, a gente tem aí, né, um A que vem antes de Nova York. Esse artigo A aqui serve exatamente para definir, né, qual Nova York o autor está se referindo. Nesse caso, não é qualquer Nova York, é uma Nova York específica, né, a Nova York de Stan Lee. Já a letra B diz: Stan Lee não era um artista, era o artista. Então, aí a gente tem a presença de dois artigos. No primeiro momento, a gente tem o artigo indefinido um, e no segundo momento, a gente tem o artigo definido o. A troca, né, de um pelo outro, do artigo indefinido pelo definido, traz uma valorização. Aqui, né, quer dizer que o Stan Lee não era apenas mais um artista, mas ele era um artista em especial, né? Ele era o artista, né? Ele era um artista muito específico. Número 12, os artigos o, a, os, as têm forma idêntica aos pronomes o, a, os, as, né? Então, eles são parecidos, artigos e pronomes. Uma forma de diferenciá-los é perceber a relação que eles estabelecem com os nomes. Os artigos vêm antes dos nomes e os pronomes substituem os nomes. Identifique artigos e pronomes nas frases a seguir. Letra A menina conheceu o artista e recomendou-o a uma colega. Então, a gente tem aí o primeiro A, que acompanha a menina, como um artigo. O, que acompanha artista, como um artigo também. E o que vem como recomendou-o é um pronome, né? Então, recomendou quem? Recomendou ele a uma amiga. A frase da letra B é: a vida é mais saborosa para os que se esforçam. Esse A, que acompanha a palavra vida, é um artigo, né, pois está determinando. E esse os é um pronome, porque é a mesma coisa de para aqueles que se esforçam, né? A frase da letra C é: estou procurando o repórter. Você ouviu em algum lugar? Esse o, que vem antes da palavra repórter, é um artigo, né? Tá determinando o repórter. Agora, o que vem antes do viu já é um pronome. Você ouviu, né? É a mesma coisa de você viu ele, né? Então, aqui, esse pronome substitui uma outra palavra. Nesse caso, um nome. Número 13, as formas um e uma podem corresponder tanto a um artigo quanto a um numeral. O artigo, entretanto, tem sentido indefinido e generalizante, enquanto o numeral ressalta o aspecto quantitativo, né, de quantidade. Assinale a frase em que um ou uma é um artigo. Bom, essa frase aqui, né, a resposta certa é a letra D. Porque quando se fala, né, esteve aqui um repórter à minha procura, eu não tô querendo dizer, né, que veio apenas um repórter aqui me procurar, né? Eu não tô perguntando se veio apenas um repórter me procurar, e sim se veio algum repórter me procurar. Número 14, usar o artigo definido antes de um nome próprio pode agregar o sentido de familiaridade, de intimidade. Em que alternativa a gente pode identificar esse efeito? A resposta aqui é a letra C, porque quando o autor se refere a Maria Carolina, né, a gente pressupõe que ele conhece a Maria, né, que ele é próximo, que ele é íntimo dessa Maria. Número 15, um artigo antecede sempre um substantivo. Uma palavra pode mudar de classe gramatical se precedida, se vem antes dela um artigo. Escreva uma frase em que esse fenômeno ocorra com a palavra que está destacada aí. Bom, as respostas da questão número 15
Tanto da letra A quanto da letra B, elas são respostas pessoais, tá? Então, essa daqui não tem uma correção. Número 16, a presença de um artigo pode mudar o sentido de uma palavra. Compare os pares e identifique essa diferença. Letra A, toda classe conhece os heróis de Stan Lee. Toda a classe conhece os heróis de Stan Lee. Então, aqui é o seguinte, quando a gente fala toda classe, a gente está falando de qualquer classe, de qualquer instituição. Agora, quando a gente fala toda a classe, a gente está falando de uma classe muito específica, de uma determinada instituição. A letra B é todo dia ele desenha e todo o dia ele desenha. Bom, todo dia se refere a uma rotina, né? Uma coisa que ele faz diariamente. Já todo o dia se refere a um dia só completo, né? Então, são as horas passando durante aquele dia específico. Agora que eu corrigi essas atividades, né? Essas são apenas as atividades referentes ao conteúdo de língua portuguesa do capítulo 16, né? Que é o estudo da língua. As atividades finais desse mesmo capítulo eu não vou corrigir porque elas mesclam um pouco de estudo do texto com o estudo da língua, tá? Então, já que eu já corrigi as atividades de estudo do texto e as atividades de estudo da língua, vocês conseguem fazer sozinhos as atividades finais, que é uma mescla dos dois, é como se fosse uma revisão do capítulo, certo? E agora nós vamos para o estudo da língua do capítulo 17, não confundam, tá, gente? Agora a gente chega realmente aos estudos dessa semana. Então, essa semana, no estudo da língua, a gente vai ver o seguinte conteúdo. Conjugação verbal no modo subjuntivo. Então, para a gente contextualizar isso aqui, né? Vocês viram anteriormente, se eu não me engano, ainda no primeiro bimestre, o modo indicativo, né? E agora, a gente vai ver mais a fundo o modo subjuntivo. E a gente vai fazer isso de acordo com o gênero textual que a gente está estudando, que é a notícia. Então, vamos lá. A notícia é um gênero textual em que se relatam fatos, né, acontecimentos. Sendo assim, a maioria dos verbos que aparecem no corpo da notícia, e quando a gente fala de corpo da notícia, a gente não está falando do título, e sim do restante da matéria em si, estão conjugados no tempo pretérito, né, no passado. Porque trata de ações que já foram concluídas, né, que realmente já estão no passado. Geralmente, o tempo presente, ele é utilizado sim na notícia, mas nos títulos, né? Como um presente histórico. Então, ele é utilizado mesmo que a notícia esteja no passado, né? Já que o jornalista ou repórter está relatando um fato, é porque ele já tem conhecimento, é porque já aconteceu. Então, mesmo que a notícia esteja no passado, eles costumam utilizar o tempo presente no título exatamente para atrair o leitor, para tornar esse leitor ainda mais próximo daquela ação, para dar um ar de atualidade. Então, lá no finalzinho da página 385, né, o livro deixa isso ilustrado pra gente. A gente tem lá o título da notícia do capítulo e também o lead, que é o primeiro parágrafo. Se a gente reparar, no título da notícia, o verbo é homenageia e está no presente. E no corpo da notícia, né, no lead, no primeiro parágrafo, a gente tem verbos como reuniram e integraram, que estão no passado, no pretérito. A gente já sabe, mas não custa nada relembrar, né, que o verbo é a palavra mais importante dentro da oração. É por meio do verbo que a gente pode tirar, que a gente pode ter, né, várias informações sobre determinada ação, né, sobre a ação que ele expressa. Por meio dele, é possível saber o modo, ou seja, qual é a atitude do falante diante dessa ação, certeza, dúvida, ordem e etc. É possível também saber o tempo, né, quando essa ação foi realizada ou será realizada. Então, pode ser ontem, hoje, amanhã. O número, quantos estavam envolvidos nessa ação. Então, pode ser um ou mais de um, 2, 3, 4. A gente pode saber também, por meio do verbo, a pessoa. Então, quem estava envolvido nessa ação, eu, você, ele, a voz, se essa ação foi praticada ou se ela foi recebida, né? Que aí a gente tem a voz passiva
ou a voz ativa, se essa ação foi praticada por mim ou se ela foi recebida por mim, tá? Isso o verbo também indica. E, por fim, o aspecto, né? Qual foi a duração dessa ação? Ela é uma ação já concluída? Ela é uma ação pontual que aconteceu em determinado momento? Ela é uma ação contínua, né? Que aconteceu e continua acontecendo? Enfim, isso a gente vai analisar também por meio do verbo. A gente sabe isso tudo, geralmente, pelas flexões, né? Pelo jeito em que esse verbo está flexionado na oração. E o que é, né, essa flexão? Essa flexão nada mais é do que uma terminação. A gente vai perceber isso por meio da terminação do verbo, do finalzinho do verbo. E essas terminações, chamadas também de desinências, elas vão revelar pra gente as seguintes informações. No caso da palavra consigo, né, que termina com o, a gente já consegue identificar aí o tempo presente, a primeira pessoa do singular, né, porque eu consigo, e o modo, que é uma certeza, né, uma ação contínua. No caso de conseguiram, a gente tem a terminação rão, que já vai determinar pra gente, que já vai nos informar que esse verbo está no tempo passado, na terceira pessoa do plural, eles, e que apresenta uma ação concluída no modo certeza. E por fim, conseguiremos, né, em que a gente tem a terminação remos, que nos indica tempo futuro, primeira pessoa do plural, nós, uma ação que ainda está por vir, mas que é certa. Agora, para a gente relembrar o modo indicativo, ele é o modo verbal que indica uma postura de certeza do falante diante da ação. Ele é o mais comum, né, o mais visto nas notícias, mas ele não é o único, visto que em língua portuguesa a gente tem 3 modos verbais. O indicativo, que traz essa coisa de certeza, de realidade. O subjuntivo, que tem um sentido, né, de hipótese, de possibilidade. E o imperativo, que vai expressar uma ordem, um pedido, uma súplica, e pode assumir uma forma negativa ou afirmativa. Agora a gente vai falar especificamente do modo subjuntivo, que, como a gente viu, é um modo verbal que indica ações não certas, mas que são consideradas hipóteses, possibilidades, desejos. Esse verbo, portanto, ele vai indicar uma postura de incerteza do falante. Por isso, é que é muito comum que uma oração que apresenta um verbo no modo subjuntivo precise de uma outra oração para completar o seu sentido. Por exemplo, quando eu tiver ajuda, né? Se eu falo só quando eu tiver ajuda, a pessoa não vê sentido no que eu estou dizendo, né? Ela não consegue compreender a minha mensagem. Quando eu tiver ajuda, o quê? Né? Então, aí eu preciso de uma outra oração para completar o sentido dessa. Por exemplo, quando eu tiver ajuda, eu resolverei tal coisa, né? Aí sim, a minha oração, o que eu estou dizendo, tem um sentido para quem está escutando, né? Aí essa pessoa vai entender e a comunicação vai cumprir o seu papel. Lá na página 387, o livro traz pra gente uma tabelinha, né? Que vai ilustrar melhor pra gente, né? Que vai explicar um pouquinho melhor os 3 tempos do modo subjuntivo. Sim, são só 3, tá? É porque no modo indicativo a gente tem vários tempos, mas no subjuntivo a gente tem apenas 3, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Então, o presente do modo subjuntivo, ele vai expressar desejos e receios, né, do falante. Já o pretérito imperfeito, ele vai expressar uma hipótese de que algo aconteça, enquanto o futuro vai projetar uma possibilidade, vai prever uma possibilidade, digamos assim. Então, aqui o quadrinho utiliza o exemplo do verbo ter. Então, no presente, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais e que eles tenham. No pretérito imperfeito, se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesseis e se eles tivessem. E no futuro, quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes e quando eles tiverem. Bom, hoje eu fico por aqui, tá? Quero muito agradecer a compreensão e a atenção de vocês, tá?
tá? Continuar pedindo para que vocês não deixem de mandar as atividades feitas para o colégio, tá? E não folhas simplesmente assinadas para que eu possa avaliar. E que estudem mesmo para valer. Isso é muito importante para o futuro de vocês, tá? Não é uma pandemia que vai impedir o futuro de vocês. Então, façam os exercícios da apostila, vejam as videoaulas, façam as produções textuais, tá? O máximo que vocês puderem para poder absorver bem o conteúdo desse ano. Vocês podem ter certeza que tanto eu como professora, né, quanto a coordenação do colégio, a secretaria, estamos dando o nosso melhor para que vocês não passem essa fase no nada, sem aprender nada, sem conhecer nada, sem se informar sobre nada. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima aula.